Se você fica tapando os buracos na sua linha do tempo ou seu áudio vive desincronizado com os clipes, sinto muito em dizer, mas você não está editando, você está perdendo tempo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 técnicas que vão te fazer parar de ficar tapando o buraco e começar a editar de verdade. A edição já não é uma tarefa fácil. E se você não tem um processo definido, isso se torna pior ainda. Então, antes da gente começar a mexer na linha do tempo, a gente precisa estruturar o nosso projeto. Arquivos, músicas, tudo que a gente vai precisar na hora da edição. Aqui dentro do meu explorador de arquivos, eu tenho toda a base que eu preparo antes da importação da câmera para o computador. Então aqui eu tenho meus documentos, que são anotações, o roteiro que eu bolei em mente, eu tenho o projeto do vídeo que a gente está trabalhando, as mídias, que foi o que eu filmei no evento em si, a thumb, que pode ser a thumb do Reels, do Instagram ou do YouTube, e o vídeo final aqui já entregue para o cliente, tá? A versão para ser entregue. Dentro de mídia é onde vai estar toda a minha estrutura de pastas do que aconteceu de relevante no evento. Então aqui no caso eu cataloguei por período, então eu tenho aqui o período da manhã, aqui que está com 1, que é o evento em si e o pré-evento. Eu tenho a parte da tarde, tenho a parte dos depoimentos, tá? Aqui está os depoimentos, a abertura que foi feita e as cenas de apoio, o B-roll que eu fiz. Então depois que eu preparo toda essa estrutura, aí sim eu vou começar a importar da câmera para cá para dentro e jogar dentro do programa. Uma vez que eu alimentei essas pastas aqui, eu venho no programa, jogo dentro da minha pasta footage aqui de imagens. Eu tenho as imagens agora importadas, catalogadas já, conforme a gente colocou ali no explorador de arquivos, e fica tudo mais fácil de eu conseguir encontrar para começar o processo de edição. Agora que a gente separou tudo que a gente precisa, agora aqui dentro do programa a gente tem uma outra etapa de organização, onde a gente vai separar os diálogos das cenas de composição ou as B-rolls, a gente vai separar as trilhas sonoras dos efeitos sonoros, vai separar os momentos importantes do nosso vídeo, se foi um evento, se foi uma festa, se foi um depoimento. Aqui a gente começa a preparar todo o caminho para a gente começar a editar de fato. Então, com tudo importado dentro do programa, agora fica mais fácil eu encontrar cada momento do meu evento, tá? E antes de eu começar a editar e fazer a decupagem, eu vou fazer algumas configurações de personalização para facilitar a minha organização aqui. Então, eu venho aqui, ó, tudo aquilo que é da manhã, eu vou selecionar de uma cor. Então, eu venho aqui no Final Cut, eu coloco regras, então isso vai se aplicar a todos esses takes aqui, ó, e coloco como manhã. Posso criar novas regras aqui, tá? Então, tudo aquilo que eu criei dentro do meu projeto para facilitar a minha organização de maneira visual, ou seja, eu bati o olho, eu sei o que que é, eu sei se eu tenho que apagar ou não. Então, depois que eu faço isso, eu começo a percorrer os clipes aqui, tá? E começo a ver aquilo que é importante. Então, por exemplo, aqui, dentro da manhã, eu coloquei um marcador com o auxílio da tecla M, tá? E coloquei aqui, ó, fala importante. Então, esse aqui talvez vá usar na minha edição, né, como um áudio dentro do vídeo. Eu tenho também aqui palmas, tá vendo, ó? Então, palmas aqui, ó, durante a manhã, tá? Durante a tarde também tenho aqui, ó, palmas. Então, eu vou catalogando para quando eu começar a editar, eu só vim aqui buscar e já encontrar aquilo que eu preciso e não perder muito tempo, né, nessa parte de ficar vasculhando os arquivos aquilo que eu preciso. Agora sim, a gente vai começar a editar de fato e montar toda a estrutura do nosso vídeo com base na organização que a gente fez. Assim a gente evita perder tempo desnecessário e ficar procurando pelos arquivos que a gente precisa dentro do projeto. Diferente de outros editores de vídeo que funcionam de forma linear, aqui no Final Cut tudo funciona de maneira mais otimizada e automática. É a chamada linha do tempo magnética. Uns amam, outros odeiam. Mas a real é que se você souber usar, ela é uma ferramenta excelente para otimização de tempo. Então, como funciona o processo de decupagem aqui no Final Cut? Por padrão, a ferramenta A vem selecionada. Isso quer dizer que toda vez que você fizer um corte aqui no programa, por meio de comando B, e deletar automaticamente, a linha vai se ajustar à modificação que você fez. Isso no fim do dia te poupa muito tempo, porque você não vai precisar ficar apagando toda vez, a cada corte, os buracos pretos que vão ficar. Agora, se para fins de narrativa, como eu utilizei aqui, você precisar desses buracos pretos, aí você ativa a ferramenta P e você pode tranquilamente
navegar pelos clipes, fazer os cortes sem nenhum problema. Mas no dia a dia eu deixo a ferramenta ativada e o programa cuida de tudo para mim. Uma forma de você incrementar a sua edição é por meio do L-Cut e do J-Cut. Como que isso funciona em programas tradicionais? Em programas tradicionais você vai ter que separar o áudio do clipe. E aí você corre o risco de perder a sincronia no caso de um depoimento, ou até mesmo de uma trilha sonora. Então, o L-Cut, só para destacar aqui, o som da cena atual vai se estender para a seguinte, o J-Cut é o contrário. J-Cut, o som da cena seguinte vai aparecer primeiro e só então a cena aparece. Só que você corre o risco de perder a sincronia. No Final Cut, você tem uma ferramenta que é o Ctrl S, que automaticamente ele vai apenas expandir o áudio sem perder essa conexão entre os clipes. E aí você pode expandir normalmente ou retrair o áudio, né, fazendo um L-Cut ou um J-Cut. E aí você apenas recolhe de volta e você não perdeu a sincronia. Então você não tem que se preocupar em nada porque o programa cuida da sincronia do áudio e do vídeo para você. Uma dica bônus aqui. Reparem que no Final Cut, todos os clipes eles estão conectados, ó. Eles têm essas marcações aqui, se você reparar, ó. Eles têm essas marcações aqui, isso quer dizer que um clipe está conectado no outro. E às vezes, no caso de uma trilha sonora, você não quer que ela fique conectada nesse ponto porque você tem edições e cortes para fazer ali. Então, como contrapor isso? Você vai apenas usar a tecla Command Option e selecionar o trecho da sua faixa aqui de áudio que você quer que não saia de sincronia e você clica aqui, ó. Então, quando você faz isso, ó, automaticamente o ponto de conexão mudou para cá, ó, não mais no começo. Ah, se eu quero mudar novamente, eu clico, ó, o ponto de conexão novamente mudou para cá. Assim eu consigo fazer minha edição cortando normalmente, ó, e a trilha continua fixa nesse ponto. Se eu vou mexer para cá, então o que eu faço? Eu coloco a trilha aqui, conectada aqui, ó, como de Option Click, conecto ela aqui e aí eu consigo editar para cá normalmente, sem ter a minha trilha fora de cena aqui desincronizando. Se você colocar essas técnicas de funcionamento, eu garanto que a velocidade do teu processo de edição vai aumentar até 3 vezes mais. No fim das contas, editar não é sobre correr, é sobre ter um processo estruturado e que funciona. A velocidade da tua edição nasce da ordem. Agora me fala aqui, o que mais te trava hoje na hora da edição? É o render lento? É o programa travando? Ou de repente é só a falta de organização mesmo? Comenta aqui que eu quero entender isso e trazer vídeos que vão te fazer editar como um verdadeiro profissional.